Olá, senhoras e senhores, meu nome é Vitor Moura e sejam muito bem-vindos ao canal da Wave Gestão Financeira. Nós iniciamos uma série sobre preço de venda. Quem não assistiu ainda o primeiro vídeo, pare esse daqui, confere o primeiro vídeo, que é um vídeo introdutório falando todos os aspectos, relacionados à precificação. Na sequência, esse vídeo nós falaremos especificamente sobre o ponto 2, que é custos e despesas. Como nós vimos no vídeo anterior, o mercado é que determina o preço médio, que é determinado pela concorrência. Nós temos também um terceiro fator, que é a percepção de valor dos clientes, que é baseado nessa percepção que ele dá mais ou menos valor por aquilo que ele está pagando e também que ele compara em relação à concorrência. Especificamente no ponto 2, que nós vamos começar neste vídeo, a gente aborda muito mais o aspecto lógico, da precificação, o aspecto matemático, financeiro, diferente do lado da arte que nós falamos, que é um aspecto mais intuitivo, tá certo? Dito isso, nós trataremos hoje preço e não valor, como nós havíamos comentado no primeiro vídeo, tá certo? Qual que é a estrutura de custos e despesas que compõem a precificação? Tanto para a gente construir um preço de venda, quanto para a gente desconstruir baseado em algum preço que você pegou de referência de mercado, tá certo? O preço de venda, ele sempre vai ser 100%. E esse 100% vai ser dividido em 4 grandes partes. A primeira delas é o custo variável, que é muitas vezes onde tem a maior a importância do preço de venda. Depois nós temos as despesas variáveis, custos e despesas fixas, e por fim, a parte mais importante, que é a margem de lucro. Vamos entender um pouquinho como que a gente pode fazer isso de uma forma prática, simples, que você possa fazer essas simulações dentro da sua empresa. Nós temos aqui o custo variável, que normalmente é determinado em valor, tá certo? O custo variável, se você ver esse gráfico que está aqui embaixo, ele é proporcional ao faturamento. Então, quanto mais você fatura, mais custo variável você tem. E aí você pode acompanhar aqui, quando você, no varejo, é todo o custo de aquisição da mercadoria de revenda. Então, é todos os gastos que você tem com os fornecedores e também com os fretes que você tem muitas vezes de gasto para trazer esse produto do fornecedor até vocês, tá certo? E tudo isso a gente consegue mapear por custo unitário. Cada produto, cada serviço tem exatamente o valor exato que você teve de gasto para que esse produto esteja disponibilizado para venda na sua empresa. Já na indústria, nós temos que ter como se fosse uma receita de bolo, onde envolve custo de matéria-prima, custo de mão de obra direta, custo de alguns insumos que podem envolver dentro da produção. É por isso que é importante a gente ter uma ficha técnica, que vai apurar com exatidão qual é o custo. Se vocês querem que a gente fale sobre ficha técnica, comente aqui com a gente, que de repente a gente possa fazer um vídeo só a respeito disso, que eu acho que é importante também. E por fim, serviços, todo o custo de mão de obra direta ligado à execução do serviço prestado e insumos, tá certo? A segunda parte é a despesa variável. Normalmente uma despesa relacionada à comercialização do produto, tá? E normalmente nós temos essas despesas relacionadas a um percentual. Ela também é proporcional ao faturamento, como nós estamos vendo aqui embaixo, mas ela é de normalmente uma representatividade muito menor do que é o custo variável. E a gente normalmente já tem um percentual para ser alocado dentro do nosso modelo de precificação, como, por exemplo, o imposto, o imposto sobre vendas, por exemplo, o DAS, para quem está no Simples, comissões, geralmente a gente atrela um percentual de comissão sobre vendas, então isso é fácil da gente colocar no nosso modelo de precificação. Taxas de meio de pagamento, como, por exemplo, uma taxa de cartão de crédito, ou de repente, se você é um restaurante, tem a taxa do iFood, que tem, ou de outras empresas aí de aplicativos de venda de delivery, fretes para entrega, royalties. Percebe que o frete de entrega é uma despesa de comercialização, já o frete que você busca do fornecedor até você é um custo variável. A gente vai separando essas coisas. Royalties, no caso de você ser uma franquia. Tá? Então fica fácil da gente compor esses percentuais no nosso modelo de precificação. Já o custo e despesa fixa, a gente já não tem um percentual exato para a gente trazer para dentro do modelo. E é baseado nesse modelo que a gente está apresentando para você, a gente faz justamente o quê? Uma estimativa desses gastos. Quando a gente fala de custos e despesas fixas, são gastos com a estrutura da empresa.
Então, nós temos gastos com ocupação, como aluguel, água, energia, despesas com funcionários, né? Despesas com marketing, despesas com administração, despesa de sócios. Então, ou seja, tudo isso compõe uma grande custo de despesa fixa da empresa. Só que você tem um valor fixo, que como você vê aqui embaixo, ele independe do faturamento. Ele pode ter uma oscilação ou outra, mas não é proporcional ao faturamento. E aí a gente precisa desse valor fixo extrair, baseado no teu histórico, um custo fixo baseado na proporção do faturamento para a gente chegar num percentual que a gente possa estar utilizando no modelo de precificação. Então, como que a gente pode fazer isso? A gente pega todo o seu custo de despesa fixa que você possui, muitas vezes você pode pegar uma base histórica dos últimos 12 meses e divide pelo teu faturamento médio, multiplicando por 100, vamos imaginar que nós chegamos aqui a 25%. Então, é esse percentual estimado é que nós vamos utilizar no nosso modelo de precificação. E, por fim, a parte mais importante do nosso modelo de precificação, que é a margem de lucro. E aí a pergunta é, qual é a margem de lucro ideal? Todos os produtos têm a mesma margem, têm o mesmo volume, ou seja, como que eu avalio essa lucratividade? Na verdade, cada produto e, obviamente, cada conveniência determina a precificação desse produto ou serviço. Então, a primeira pergunta, a resposta certa é: quanto maior a margem de lucro, melhor, desde que aquela primeira regra que nós falamos, que o valor percebido do cliente tem que ser maior do que o preço que ele está pagando, seja obedecida. Porque dessa forma você vai continuar tendo mercado e você vai continuar crescendo. Se você coloca uma margem de lucro muito alta, onde o preço fica muito alto, você pode até conseguir vender para o seu cliente uma única vez. Mas a hora que ele perceber o preço de mercado e fazer um comparativo e ver que está destoando, possivelmente você vai perder um cliente. Tá certo? Dito isso, vamos trazer isso em números para a gente ter uma ideia. Então, vamos imaginar que eu tenho um produto que me custou R$50. Entre despesa variável, taxa de cartão, comissão de vendas e a taxa dos impostos, né, o percentual dos impostos, eu tenho 10%. Entre custo e despesa fixa, eu estimei 25%. E a margem de lucro, eu estou colocando 10% de lucro líquido. Olha como que a gente faz para a gente calcular o preço de venda de uma forma muito simples. Se nesses três blocos, despesa variável, custo de despesa fixa e margem de lucro, eu já tenho 45%, quantos por cento sobrou para o grupo de custo variável? 55%. Então, aí nós temos um cálculo bem simples, de regra de 3, que é R$50, que é o custo unitário, dividido por 55%, então eu atingi os R$90,91, que seria o preço para que eu conseguisse desconstruí-lo dentro dessas proporções que nós colocamos no nosso modelo. Então, um exemplo aqui, olha, R$90,91, eu vou conseguir pagar os R$50 de custo variável, que é o meu custo unitário, vou ter R$9,09 para pagar o meu imposto, a minha comissão e a minha taxa do cartão, e aí eu terei estimados R$22,73 para as despesas fixas e os R$9,09 de lucro líquido. Lembrando que esses dois últimos blocos é o que a gente chama de margem de contribuição. Tá? A margem de contribuição não é estimada, é um valor total. Então eu tenho aqui exatamente R$31,82 de margem de contribuições, que corresponde a 35%. Por que eu falo que a margem de contribuição não é estimada? O custo variável, eu tenho com exatidão o custo unitário. A despesa variável, por meio de percentuais, eu tenho com exatidão qual é o custo unitário daquela venda de despesa variável. O que sobra é margem de contribuição. Agora, eu não sei se dentro da margem de contribuição, quanto dessa proporção foi exatamente para o custo de despesa fixa e para a minha margem de lucro, porque eu estou estimando, né? Mas é importante eu ter essa referência também de margem de contribuição, que nós veremos mais para frente, que ela é um dos importantes indicadores para a gente calcular, inclusive, o ponto de equilíbrio da empresa. Tá certo? Qual outro indicador que é importante a gente também ter quando a gente fala de precificação? A fórmula, né, que nós acabamos de ver, né, ilustrada no último slide, basicamente é o custo unitário dividido pelo 100% do preço de venda menos o percentual de despesa variável,
menos o percentual estimado de custo de despesa fixa, menos o percentual desejado de margem de lucro. Então, R$ 50 dividido por 100, menos 10, menos 15, menos 10%, eu vou ter aquele 55%, né? Aqui, ó, aqui embaixo, então R$ 50 dividido pelos 55%, terei aí o meu preço de R$ 90,91. Pessoal, qual outro importante indicador quando se fala em precificação? A gente fala muito de markup. A fórmula do markup não muda muito. Em vez de colocar o custo unitário, eu coloco o número 1 aqui, que representa 100%. E aí eu vou pegar aqueles mesmos 55% calculados e vou pegar esse 1 e dividir por ele. E aí eu vou ter um índice multiplicador, que é o markup, que é 1,8182. Para que serve essa informação em vídeo? Simples. Eu consigo, por meio do custo unitário, que é R$ 50, vezes esse indicador, já chegar diretamente no meu preço de venda. Poxa, mas a gente já fez o cálculo, já sei o preço de venda. Sim, só que você consegue de uma forma muito rápida calcular o teu preço caso você tenha um reajuste. Por exemplo, R$ 55, é só você multiplicar pelo markup já calculado, você vai chegar no seu novo preço de venda, já considerando aquela margem de lucro desejada dos 10%. Tá certo? É simples assim. Muitas vezes a gente, né, cria uma série de nomenclaturas aí que há uma certa dificuldade de compreensão, mas na verdade o preço de venda é para ser muito bem simples, justamente para que você tenha uma boa visão de análise de resultado de cada um dos seus produtos, de cada um dos seus serviços. No próximo vídeo nós vamos fazer uma simulação, né, de precificação, uma ferramenta bem simples que depois nós vamos disponibilizar para vocês, que eu acredito que vai ser bem útil no dia a dia de vocês aí, tá bom? Pessoal, gostaram do conteúdo? Por favor, curta, compartilhe com quem você acha que pode ser útil essa informação e nos vemos no próximo vídeo, tá bom?